Meu nome é Kim, sou representante da Boitempo Editorial. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o espaço da revista Cult aqui, por essa parceria que se repete depois do debate que a gente realizou 2 meses atrás, no lançamento do livro Occupy, movimentos de protesto que tomaram as ruas. Agradecer a presença aqui dos debatedores Paulo Arantes, Vladimir Safatli e Christian Dunker. Enfim, a gente não esperava um público tão grande, o que é bacana, né? Porque a gente já fez debates em lugares maiores, com públicos menores, e, enfim, foi uma boa surpresa aqui para essa noite de final da Libertadores, a gente discutir um pouco de comunismo antes de jogar futebol e torcer. Vamos torcer um pouco pelo comunismo e, enfim, além de agradecer a presença de todos, gostaria de falar brevemente dos livros que a gente está lançando aqui hoje, que serão discutidos. Os livros são A Hipótese Comunista, do Alain Badiou, de quem a gente já lançou o livro São Paulo, a Fundação do Universalismo, ambos pela coleção Estado de Sítio, que é coordenada pelo Paulo Arantes. A gente está lançando também o Vivendo no Fim dos Tempos, que é o novo livro do Slavoj Žižek. A gente lançou alguns livros dele já, vamos lançar outro agora este ano, em setembro, quando marca 1 ano do Occupy Wall Street, a gente vai lançar o livro O Ano em que Vivemos Perigosamente, que é um apanhado de reflexões sobre o ano de 2011. E, por fim, estamos debatendo também o lançamento da revista Margem Esquerda, número 18. A revista Margem Esquerda, Ensaios Marxistas, é uma publicação semestral da Boitempo Editorial, que conta em cada edição com artigos, com dossiês temáticos, entrevistas, poesias e ilustrações. Em cada edição, a gente tem um artista convidado que ilustra as páginas da revista. No caso, o artista deste número 18 é o Irã do Espírito Santo, que está aqui conosco. Cadê o Irã? Ali atrás. Então, essa ilustre presença também. Vocês vão ver, são fotografias de obras e instalações do Irã, que foi muito generoso na confecção dessa edição. Enfim, sem mais delongas, a gente gostaria de passar a bola. Sim. Então, pessoal de baixo, a gente vai fazer só explicar um pouco as regras do jogo. A gente vai fazer uma fala inicial de 10, 15 minutos cada, aqui em cima, daí a gente abre para uns dribles, e daí a gente recebe questões do pessoal, questões escritas que vêm aqui para a gente tenta fazer um apanhado e abordar de maneira geral. Ao fim do debate tem um breve coquetel, e também dizer que a gente está passando uma lista de presença tanto no andar de cima quanto no andar de baixo. Essa lista de presença é muito importante para nós, porque é através desse tipo de mailing e de contatos que a gente consegue divulgar eventos como esse e um público bacana como esse. Então, passar a bola para o Vladimir. Alô, boa noite. Eu sou o Christian, não sou o Vladimir. E eu pensei o seguinte, como muitas pessoas aqui acho que não tiveram acesso aos 2 livros que a gente vai debater, né, o Vivendo no Fim dos Tempos, do Žižek, e A Hipótese Comunista, do Alain Badiou, eu pensei em fazer uma apresentação assim, discorrendo um pouco sobre a natureza desses dois textos, reconstruindo alguns argumentos, e permitindo assim que vocês tenham uma ideia do que se trata, né, e podem, portanto, participar do debate em seguida. Então, se vocês me permitem, eu vou ler, porque assim a gente ganha um pouco de tempo e essa tarefa se conclui com mais rapidez, né? O novo livro de Slavoj Žižek, Vivendo no Fim dos Tempos, possui uma organização muito peculiar, pois seus capítulos são dispostos segundo 5 estágios que verificamos na experiência de luto, tal qual descritos por Elisabeth Kübler-Ross, né, uma psicóloga, psicanalista suíça, né? Esses 5 estágios são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, que correspondem a cada um dos capítulos desse livro, né? Žižek observa que, de fato, a estrutura do luto é uma estrutura de simbolização, no sentido dialético do termo.
Ou seja, o luto apreende e conserva o que é negado no resultado e no seu produto. Fazer o luto, como qualquer psicanalista advogará, não é meramente esquecer ou desligar-se de um ente ou de um objeto querido. Fazer o luto é reconstruir as relações que se revelam apenas após a perda. É descobrir do que eram feitas tais relações, para em seguida ativamente deixar que o outro nos deixe. Fazer o outro ir embora, para só assim preservar, no interior do sujeito que experienciou essa perda, um fragmento daquilo que se perdeu. Portanto, o grande drama que se abre no processo de luto é que nós não sabemos de saída o que é que foi perdido. O luto começa com uma espécie de inventário, marcado pela lembrança compartilhada, de preferência, daquilo que não sabemos ainda, nem a extensão, nem a essência. Por isso, diante do luto, nos sentimos solitários, como os últimos homens de Nietzsche. Tanto o livro de Zizek, quanto o seu contemporâneo e homólogo de Alain Badiou, estão às voltas com uma espécie de balanço do percurso de um sonho, com a contagem dos efeitos do fim de uma esperança. Para Zizek, este é o tempo do final dos tempos, ou seja, do julgamento de uma experiência antes que encontremos a próxima volta do parafuso. Para Badiou, o fim desse luto é mais propriamente a transformação das experiências socialistas, particularmente a Revolução Cultural Chinesa, de 66 a 76, em maio de 1968, em uma ideia, em um nome, aquilo que ele chama de ideia, com I maiúsculo, comunista. Lembremos que o luto é também um modelo freudiano para o funcionamento da cultura. E é por isso que os dois livros em questão são estudos sobre o papel político da cultura. E, sobretudo, sobre o empobrecimento de nossa imaginação política quando se trata de inventar novas formas de vida. A cultura são as ruínas, a sequência histórica dos fracassos esquecidos e invertidos em sucessos. Para ambos os autores, assume máxima importância, portanto, a tese de Lacan de que o inconsciente é a política. O inconsciente real é a política. Ou seja, tudo começa com uma negação. Primeiro momento do processo de luto. E aqui não se trata da negação do acontecimento, porque muitas vezes esta negação se aplica à mera comunicação do diagnóstico, como se vê, por exemplo, no filme Beautiful, de Javier Bardem, né? A negação é a atitude contrária ao trabalho de realização do tempo. É aquele tempo em que, mesmo sabendo, ainda não acreditamos. Por isso, o início do luto pode ser descrito como uma patologia da crença. É exatamente por isso que Zizek chama a nossa atitude contemporânea, de negação fetichista. Ou seja, nós sabemos um bocado de coisas, mas agimos como se não soubéssemos, né? Não realizamos subjetivamente esse saber na forma de uma crença. Citando Zizek, se o capitalismo é assim tão melhor que o socialismo, por que nossa vida continua péssima? Né? O assim chamado fim do comunismo, que seria a primeira hipótese do que é que foi perdido, né, nos levou a nos deparar com esse Unbehagen, com esse mal-estar no capitalismo liberal. E a relativa ausência de articulação cultural desse contentamento, desse descontentamento. Ou seja, esse é um pré-diagnóstico dele. Né? Há uma espécie de descrença, né, produzida culturalmente também pelo chamado fim do comunismo. Isso produz um estado de mal-estar, né, em relação ao qual não há um discurso articulado, né, que poderia articulá-lo, que poderia nomeá-lo, que poderia simbolizá-lo. Sem ter outro inimigo, trata-se agora de enfrentar o ponto zero apocalíptico do capitalismo e seus 4 cavaleiros. Por isso que a capa são os 4 cavaleiros do Apocalipse. A capa bem escolhida pela Boitempo, né? Os 4 cavaleiros. A crise ecológica, a revolução biogenética, os desequilíbrios internos ao sistema e as exclusões sociais. Para negar reunir o que se sabe ao que se acredita, dispomos desse recurso que é a ideologia, cuja análise Zizek traz um extrato de seus estudos sobre o cinema e a crítica do humanismo nova era, né, que são 2 temas clássicos no Zizek. A novidade aqui é a presença de temáticas budistas,
pela análise da origem do confucionismo chinês, e hinduístas, por meio da análise da contenda entre Gandhi e Ambedkar, ou da oposição, né? O Didier começa a estudar as tradições orientais, né? Principalmente a oposição entre a tradição védica e a tradição tântrica, né? A ideia dele é de que há uma supressão da tradição tântrica pela tradição védica. Para Didier, como bom catalisador da negação, reside na ideologia da tolerância, combinada com a construção de muros dentro dos países e entre países. Mas o efeito a ser pago por essa atitude ideológica é uma vida sem autenticidade, sintetizado de forma humorada pelo ato, como ele analisa no livro, né, de pedir desculpas necessariamente desnecessárias. Sabe aquela desculpa que a gente, me desculpa. Não precisava pedir desculpa. Bom, ele analisa como aí você tem a estrutura do processo ideológico, né? Se você não pedir desculpas, você passa por ingrato, mal educado e etc. Mas se pelo outro lado você levar a sério o que está sendo dito, né? Quer dizer, não precisava pedir desculpas, então não peço, isso significa que, bom, você vai ser excluído, você não está sabendo ler que em toda a lei, em toda a prática social, em toda forma de articulação intersubjetivas, você tem uma dimensão tácita e uma dimensão implícita e uma dimensão explícita, né? A ideologia ela funciona nessa dimensão implícita e é preciso então desconstruir a relação naturalizada e a relação, vamos dizer assim, não criticada entre esses dois planos da lei para fazer a crítica da ideologia, né? É isso que ele chama de desculpas necessariamente desnecessárias, né? Em termos do trabalho de luto, isso se exemplifica naquela pessoa que, diante de uma demissão, por exemplo, a perda do emprego, retém o fato de que ela não se importa muito com os motivos obscenos ou injustificados que geraram a sua demissão. Mas a sua única mágoa é a forma como isso foi feito. Inversamente, ou seja, essa perda da relação entre forma e conteúdo é abordada no caso do filme Freeman, When Killers Make Movies, que é um dos exemplos, né? O trabalho de Didier que está muito apoiado nesses microexemplos, no qual um grupo de assassinos da Indonésia, que exterminaram milhares de pessoas, mas que hoje assumem cargos dirigentes do país, é chamado por um programa de televisão para encenar de forma como realmente mataram as suas vítimas, agora dispondo de uma câmera para retratar os efeitos reais de viver uma ficção. Entenderam que loucura? Era um grupo de direita que assassinava milhares de pessoas e que, na Indonésia, que chega ao poder, né, e uma vez no poder são chamados por um reality show para encenar, né, para teatralizar os crimes que eles realmente cometeram, né? Quer dizer, esse é o estado, vamos dizer assim, ideológico em que a gente se encontra, né? Não é mais possível distinguir o real, né, no sentido traumático, e, portanto, não é possível mais fazer o luto do que está sendo perdido numa experiência como essa, né? É também como forma de negação patológica que a direita vem perdendo, junto com a vergonha, as boas maneiras, e a esquerda, que sempre foi caracterizada pelo tom mais rude de suas colocações, tem agora que fazer o papel daquela que tem que manter a decência para fazer prosseguir o debate civilizado, né? Se ele analisa aí em diversas posições da esquerda ao longo do mundo, que de repente é a esquerda que tem que manter a conversa, que tem que fazer os argumentos aparecerem em cima da mesa, criticar e manter, vamos dizer assim, o tom civilizado da história, né? E a direita, que vinha, vamos dizer assim, da sua tradição erudita, da sua tradição do establishment, de repente se tornou mal educada, se tornou, vamos dizer assim, agressiva, né? Disposta a partir para a truculência e no plano das ideias, né? Assim que possível. Ora, a ideia de que o inconsciente é a política, né, essa ideia lacaniana, deve ser lida em consonância com a afirmação de que a metafísica, a definição do Lacan, é isso que colocamos no buraco aberto pela política. Sem a ação edulcorante da metafísica, o luto se complica, pois ele se associa ao trauma. É exatamente essa concepção de Badiou da política como real traumático, né? Quer dizer, é isso que não a supressão do espaço político impede, né, que a gente veja, que a gente, vamos dizer assim, se defenda, inclusive, do traumático, né? E, portanto, suspendendo o trabalho possível do luto, né?
por isso que nossos dois autores encontram um esforço se encontram no esforço de repensar a noção de terror a partir da tradição de esquerda. Com isso está se buscando também uma nova maneira de entender a violência, né? Violência que tantas vezes foi objeto de críticas, de polêmicas em torno do Zizek, né? O Zizek é um autor que defende, sim, a violência, né? E daí ele tem que explicar que violência é essa. Violência em ato, por exemplo, um título de um livro que saiu na Argentina, né? E aqui nesse trabalho ele explica, né? Ele diz assim: essa violência que eu prego é a violência da qual nenhum sangue tem que ser derramado. Essa violência destrutiva de Hitler, de Stalin e do Khmer Vermelho é, para mim, reativa e destituída de poder. Ou seja, não é disso que se trata. Mas é nesse sentido, o sentido que ele atribui à violência, simples, que eu considero que Gandhi é mais violento que Hitler. E aí ele vai demonstrar, né, a violência da atitude de Gandhi, né? O capítulo 2 versa, então, sobre o segundo momento do luto, que é a raiva. Segundo momento que dedica-se, então, que tem, por analogia, né, o estudo dos violentos processos globais, né, de ascensão do fundamentalismo religioso e de questionamento do capitalismo, né, por exemplo, o Occupy. Capítulo sobre a barganha, para ir um pouco mais rápido, analisa um incrível erro de continuidade, para falar a linguagem do cinema, ocorrido no interior do discurso da economia após a crise de 2008. A incrível retomada da economia política de extração marxista em meio à falência do que parecia um discurso sem fim, né, da escola de Chicago e do cinismo neoliberal, que, uma vez destronado pelo choque de realidade, esquece traumaticamente seus próprios compromissos e declarações anteriores. Nenhuma meia-culpa, nenhum arrependimento, nenhum reconhecimento de que algo podia estar errado nas premissas do sistema bancário. A negociação silenciosa, se é que podemos usar essa expressão, parece se manifestar como uma promessa arrependida, do tipo assim, em silêncio, prometo não fazer de novo, mas sem qualquer reconsideração efetiva das causas, motivos ou razões do desastre. Ou seja, aí a gente tem o tipo de negociação que o sujeito no luto faz, né, com a perda, em relação à perda, né? Só que uma negociação mal feita em analogia com esse trabalho ainda irrealizado, né, de revisão dos pressupostos da economia política. Bom, em acordo com a ideia de que o luto é um processo ativo e criativo e não mera resignação, no capítulo 4, descreve-se uma nova forma de patologia específica e etiologicamente ligada com o que Zizek chama de sujeito pós-traumático. Se no modelo freudiano, o sujeito traumático tratava-se da repetição de algo que não se escrevia na forma de memória, no caso do sujeito pós-traumático, o que se repete não é um conteúdo antigo, né, mas o próprio gesto de apagar todo o conteúdo substancial. Seu protótipo é o que o Primo Levi chamava de muçulmano, ou o que Agamben chama de homo sacer. É o sonho, né, que o Primo Levi tinha, de que, prisioneiro no campo de concentração, a guerra acabou, ele volta para casa e ele começa a contar tudo aquilo que ele viu para sua família, e, ao invés de receber algum interesse, a família começa a bocejar, mostra a falta de interesse, vai saindo e se retirando da mesa, e ele permanece, então, ali sozinho, né, sem ter para quem falar sobre o que tinha acontecido, né? Quer dizer, essa cena seria o paradigma desse sujeito pós-traumático, ou seja, um sujeito que não consegue mais subjetivar a própria experiência do trauma, né? O modelo seria assim, aquele paciente lesado cerebralmente, né? Um sujeito que se torna, vamos dizer assim, indiferente à própria dor, um sujeito incapaz de perceber que ele está sofrendo, né? A Malabou, que é uma leitura do Hegel, também do Lacan, descreve o trabalho do terapeuta nessa situação, não como um trabalho de tentativa de aliviar a dor do paciente, mas a tentativa de fazer o paciente sentir que ele está sentindo dor.
Fazer o paciente se dar conta que ele está sofrendo. Porque a subjetividade pós-traumática ela teria essa característica, né, de não conseguir articular o mal-estar na forma de um sofrimento, não conseguir articular o sofrimento, senão a maneira, vamos dizer assim, de um sintoma codificado, né, no qual, enfim, a gente pode imediatamente se identificar. Né. Então, o sujeito pós-traumática se apreende, então, como um não nascido. Ele é a realização histórica do cogito de Descartes, né? A realização histórica de um sujeito sem corpo, sem carne, né? Sem afetos. É o traumático freudiano, que comporta uma negação do conteúdo. Né? O sujeito pós-traumático, então, corresponderia a uma inédita, né, forma de subjetividade, onde você tem a forma da negação da forma. Né? Perdendo, então, essa capacidade de exprimir o sofrimento, de narrativizar o sofrimento, né? E que, para o Zizek, é um problema para a crítica da ideologia, é um problema para a esquerda, é um problema para a tomada de consciência, vamos dizer assim, como um projeto importante para o luto e para a reapreensão desse objeto que foi perdido, portanto, a reinvenção da causa que estava em jogo naquele processo. Para concluir, no capítulo 5, né, o Zizek aborda o que seria a fase mais difícil, inclusive clinicamente, de caracterizar, que é o que a Elisabeth Kübler-Ross chama de aceitação, que seria assim, o fim do luto. Né? Momento em que o luto funciona como um discurso, né, na acepção lacaniana dos discursos. Por quê? Porque nunca a gente está fazendo um luto só, são vários, né? E cada qual num certo momento que vai se encadeando com o luto subsequente, com o luto antecedente, de tal forma que a gente pode entender por que o luto é o modelo da cultura para o Freud. Né? Porque são várias narrativas, formas simbólicas, experiências que estão sendo tramitadas e simbolizadas e ressimbolizadas ao mesmo tempo. Né? Bom, a novidade aqui, que prolonga algumas intuições presente em defesa das causas perdidas, o livro anterior dos Zizek, é o mapeamento de alguns sinais do surgimento do que ele chama de subjetividade emancipatória e de uma cultura comunista. Né? Zizek e Badiou estão com essa tese de que, de certa forma, um certo luto foi feito, está sendo feito, e que a conclusão, né, esse tempo de conclusão de um luto é também o tempo de reaparição da coisa, mas agora modificada. E a coisa chama-se comunismo. Né? Ele detecta esses sinais, vamos dizer assim, de uma subjetividade emancipatória em alguns fragmentos da literatura, né, da política, por exemplo, quando ele descreve essa atitude do Bartleby, né, do I would prefer not to. Né, certas formas de negação, de oposição, que não estão articuladas com a inversão ou a retomada de processos de transformação políticos. Né, um pouco como o movimento Occupy. Né. Outro traço disso é esse momento minimalista, né, de preparação de um ato, que ele detecta em vários movimentos sociais, na Primavera Árabe, e vários aparecimentos, vamos dizer assim, da violência flutuante, da violência que você não consegue dizer se ela é uma violência instituinte ou uma violência instituída, né? Se ela é uma violência da lei ou violência contra a lei. Né? Isso que o Benjamin chamava de violência divina, o Zizek vai pontuar, olha aqui, a gente tem um momento em que é possível ver isso, ou pelo menos é possível experienciar um tipo de violência que é indeterminada quanto à sua valência política. Isso seria, vamos dizer, um bom sinal. Né? Finalmente, há alguns traços, vamos dizer assim, de intervenções pragmáticas locais, né? A formação de novos dispositivos políticos entre o partido e o Estado. Esse é um grande tema também no Badiou. Né? Pensar uma política que seja política nesse intervalo, né? Entre o partido e o Estado, as formas instituídas, democracia parlamentar e assim por diante. Né? Então, uma síntese do trabalho, né, no final, o Zizek diz o seguinte: o capitalismo é a primeira ordem socioeconômica que destotaliza o significado. Não há uma visão de mundo capitalista, não há uma visão de mundo global ou de uma civilização capitalista propriamente dita.
A lição fundamental da globalização é justamente que o capitalismo pode se acomodar a todas as civilizações, da cristã à hinduísta, passando do budismo pelo Ocidente e pelo Oriente. Daí a ideia do Badiou, né, que vivemos em um espaço social sem mundo. Né? Quer dizer, nós perdemos a possibilidade do mundo. Né? Ou seja, não tem por onde se opor. Mas, mesmo assim, aí fica a ambiguidade, há um momento de luto, ou de saída do luto, que a gente fica assim, é a saída do luto do ponto de vista da experiência do socialismo real, da experiência do comunismo do século anterior, ou é a experiência do luto, ou sincronicamente a experiência do luto, com uma certa esperança que o capitalismo veiculou até um certo momento, né, até mais recentemente. Então, essa é uma síntese, uma maneira de apresentar para vocês aí as ideias dos dois livros, com uma ênfase no livro do Zizek. Obrigado. Passar a palavra agora, então, enfim, para o Vladimir, dessa vez, para apresentar a hipótese comunista do Alain Badiou. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer também esse convite de poder estar participando de algo que, no final das contas, acho que nunca aconteceu, né? Que é uma mesa com o Christian e com o Paulo. Né? Então, bom, hoje pode acontecer tudo em São Paulo. Você vê, né? Não, nós tivemos na USP no lançamento. Bem, tudo bem. Então, simplesmente... tem até fogo de artifício comemorando. Né? Mas simplesmente para dizer que eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o livro do Badiou, Hipótese Comunista, mas inicialmente eu queria fazer uma articulação um pouco mais ampla a respeito da importância, acho que, da experiência intelectual, tanto dele quanto do Zizek, duas experiências intelectuais que brotaram de maneira bastante autônoma uma em relação à outra e que acabaram se encontrando a ponto dos dois serem responsáveis por vários projetos em comuns, que tem como característica fundamental uma tentativa de recuperação de alguns temas aparentemente gastos no debate da teoria política, através de uma articulação entre filosofia, psicanálise e teoria social. Né? Eu diria que há algo em comum entre os dois que me parece bastante interessante, que é a compreensão de que uma verdadeira crítica social deve ser, ao mesmo tempo, uma crítica da razão, uma crítica das formas de vida. Né? Isso pode dar um pouco a caracterização relativamente dispersa dos trabalhos, mas, no fundo, me parece que a questão central é não há crítica social possível sem uma reflexão aprofundada a respeito da maneira com que uma certa noção de razão constituiu certas formas hegemônicas de pensar, que tem realidade social, enquanto processos gerais de racionalização, mas também tem realidade filosófica. Então, daí, pelo menos essa articulação bastante peculiar de, a todo momento, fazer referência à história da filosofia para poder formar uma espécie de marco ontológico para a crítica social. Né? E, por outro lado, a ideia também de que essa crítica social ela só pode se realizar não quando ela for uma mera crítica aos processos de redistribuição de riquezas, né? Mas também quando ela for uma crítica geral a formas de vida. Daí o recurso à psicanálise, que me parece fundamental nos dois casos. Né? Quer dizer, trata-se, na verdade, de dizer que o que une psicanálise e marxismo é, antes de mais nada, a compreensão dos limites de modelos de vida entificados sob a forma do indivíduo. Né? Quer dizer, se, por um lado, a psicanálise sempre insistiu que há um preço muito alto a se pagar para se formar um indivíduo, e que esse preço, de uma certa maneira, ele aparece no sofrimento psíquico, ele aparece nas modalidades do sofrimento psíquico, seja sobre o mal-estar, seja sobre a forma de sintomas, inibições e angústia. Uma das ideias fundamentais do marxismo é que um modelo de sociedade baseado na associação de indivíduos, tal como nós encontraríamos numa dimensão própria ao livre mercado, só pode ser uma patologia social. Né? Então, essas figuras, tanto das patologias sociais que aparecem na tradição marxista, como a ideia de reificação,
ou as figuras que aparecem na tradição psicanalítica, como a ideia de mal-estar relacionado ao impacto do processo civilizatório, acaba fornecendo uma base muito importante para toda a dimensão e orientação das exigências da crítica social, né? Então, levando isso em conta, me parece que esse, eu diria que é um dos pontos mais interessantes desse pequeno livro, que é uma coletânea, né, chamada Hipótese Comunista. Quer dizer, eu diria que o ponto forte do livro, a meu ver, encontra-se em dois polos. Quer dizer, primeiro, uma reflexão muito bem-vinda sobre o que significa fracassar, né? Quer dizer, essa discussão de que, afinal de contas, o século XX foi o século do fracasso da ideia do comunismo, certo? É uma visão absolutamente deletéria do que significa um verdadeiro processo histórico, né? Quer dizer, eu lembro uma questão que me parece muito importante, que há duas maneiras de você fracassar, né? A maneira de fracassar, que parece que, em última instância, é o abandono completo da ideia que deveria ser efetivada. E há uma forma de fracassar, que é a insistência da ideia em constituir o seu espaço mais efetivo e uma constituição que exige, em outras coisas, uma confrontação demorada com aspectos da efetividade, com aspectos da realidade, que faz com que a ideia ela possa, em última instância, ser, no seu processo lento de efetivação, ela possa ganhar a sua concretude, a sua real concretude, né? Quer dizer, poderia lembrar para vocês que, por exemplo, se alguém no século XIII ou XIV falasse que é republicano, né, com certeza seria motivo de chacotas piores do que o sujeito que hoje fala que é comunista, né? Porque ele seria um pouco responsável por dizer, veja, uma ideia que só produziu fracasso, né, que nunca conseguiu, de maneira alguma, fornecer um padrão minimamente assegurado, né, de vivência social, como ela pode ser defendida, né? E, no entanto, hoje, no século XXI, dificilmente nós encontraremos alguém que não seja republicano, certo? Então, simplesmente, isso demonstra que há um tempo próprio das ideias, né? E isso me parece uma das razões pelas quais trata-se agora de falar da ideia do comunismo. Ou seja, aquilo que, para além do seu processo efetivo de realização inicial, seja sob a forma dos antigos partidos comunistas, seja sob a forma dos antigos estados comunistas, ainda permaneceria como uma possibilidade, né? Então, isso me parece uma questão importante. Assim como me parece importante todo o esforço no interior do livro de insistir quão pobre é uma vida desprovida de ideia, né? Quer dizer, nós conhecemos esse topos conservador que diz que, afinal de contas, a ideia ela é responsável pelas catástrofes, né, que nós vimos no interior da nossa história. Então, tem as famosas contagens de mortos, né, porque eu acho bastante peculiar. Eu lembro que ela começou com 30 milhões e hoje já chegou a 100 milhões de mortos, né? Então, eu me pergunto, por que não botar logo 200, 250, né? Ou seja, a ideia de que, afinal de contas, nós contamos a força da ideia pelas catástrofes que ela teria gerado, né? Bem, me parece uma noção bastante interessante também do livro, essa insistência de que nós temos todo um processo ideológico bastante forte na contemporaneidade, que consiste em dizer que é melhor uma vida sem ideia, ou seja, é melhor uma vida sem uma tentativa, uma exigência, um desejo de reformulação social no sentido mais estrutural do termo, certo? Porque qualquer tentativa de reformulação dessa natureza só pode produzir uma série de catástrofes. Isso teria sido, em última instância, a grande lição do século XX, né? Então, é como se existisse uma espécie de esforço de apagar o século XX, certo? Ao reduzi-lo a uma mera sucessão de catástrofes monstruosas. Então, acho que há todo um esforço, acho que o Badiou é uma personalidade importante no interior desse projeto, de insistir que há uma outra catástrofe pior ainda, que é exatamente a catástrofe do medo, né? Dessa transformação do medo a afeto político central e, principalmente, um medo em relação ao futuro, né? O medo em relação a qualquer tentativa de sair das amarras do presente, né? O medo em relação a qualquer tentativa de se abrir a uma dimensão que seria a dimensão do acontecimento,
né? E esse é um dado interessante porque, de novo, é uma articulação que vincula psicanálise e marxismo, ou seja, a ideia de que é possível uma abertura em relação àquilo que desarticula, digamos assim, a nossa capacidade de ordenar coisas no tempo e no espaço, né? E essa impossibilidade de tematizar o que tem essa força de desarticulação é, no fundo, uma impossibilidade de tematizar o que é da ordem do acontecimento. E uma vida sem acontecimento é uma vida morta de antemão. Esse me parece uma das duas questões bastante interessantes no livro, e só por elas eu acho que o livro já se justifica. No entanto, eu gostaria, na verdade, de aproveitar, pelo menos esse momento inicial do nosso debate, eu havia entendido que isso era, antes de mais nada, um debate, né, e levantar duas questões que me parecem questões problemáticas do interior do livro, né? Porque são duas ideias que o Badiou levanta, que não é só, já não é a primeira vez, na verdade, é um topos constante no interior do seu pensamento, né? Que são dois, basicamente, né? O primeiro, eu até citaria aqui, acho que vale a pena, são citações rápidas. O primeiro é o seguinte: a história como tal, composta de fatos históricos, não está livre da força do Estado. A história não é nem subjetiva nem gloriosa. Devemos dizer antes que a história é a história do Estado. E a outra colocação eu acho que para mim é uma consequência dessa ideia, uma nota, mas acho uma nota bastante ilustrativa e bastante expressiva. As experiências de novas formas políticas foram numerosas e apaixonantes nas últimas 3 décadas. Citemos o movimento de solidariedade na Polônia nos anos 80 e 81, a primeira sequência da Revolução Iraniana, a organização política na França, que é o grupo que ele coordena, junto com mais 3 pessoas, né? E o movimento zapatista no México, os maoístas no Nepal. Não é o caso de sermos exaustivos. Bem, eu acho que há um equívoco aqui, né? Não só por causa da organização política, né? Que é mais ou menos o seguinte: acho que existe uma tradição própria ao pensamento político francês de esquerda, principalmente o advindo de maio de 68, que, como, por exemplo, no caso do Badiou, quer se ver como legatário de maio de 68, e não por outro acaso, eu diria que a melhor parte do livro exatamente são as análises sobre maio de 68, as análises que ele faz agora, né? Analisando, afinal de contas, quais eram os 4 elementos que estavam presentes no interior do processo, como que eles vão se articulando um em relação aos outros, né? Os movimentos operários, os movimentos estudantis, a tentativa de reformulação de formas de vida e a tentativa de criação de uma nova política, como se fosse uma diagonal que uniria todos esses elementos. Bem, de fato, existe uma tradição. Consiste, então, em dizer que essa criação da nova política, ela deve ser, antes de mais nada, uma política anti-estatal e uma política anti-partido, né? E as duas instituições são vistas de maneira completamente simétrica, né? Ou seja, uma política que seja à margem de partidos só pode ser uma política que é contra toda e qualquer presença do Estado, né? Ou seja, toda e qualquer tentativa de pensar o Estado como um espaço político fundamental. Eu diria que isso parece um traço bastante presente, que, no fundo, demonstra 2 problemas, a meu ver, centrais, né? O primeiro é a tentativa de pensar toda a prática política fora do espectro do Estado faz com que toda a discussão política ela seja uma discussão que, em momento algum, entra em questões de teoria de governo, assim como em momento algum entra em questões de teoria econômica no sentido forte do termo. O que é impressionante em toda a discussão do Badiou, e pelo menos nesse livro isso é muito evidente, é a inexistência completa de discussões mais aprofundadas sobre economia política, né? E isso várias vezes foi levantado, ou seja, como se essa não fosse uma dimensão que, em última instância, bloqueasse a possibilidade criativa, as potencialidades criativas do político.
a ponto dele recuperar uma frase dos jacobinos, quando os jacobinos vão julgar o Lavoisier, e eles dizem, bem, acho que Robespierre levanta a frase, bem, a República não precisa de cientistas, né? Não tem necessidade de cientistas. Ao ponto deles falar, bem, na verdade, a fórmula central é a República não tem necessidades. Ou seja, ela não leva em conta as exigências fundamentais, que seriam os elementos da presença dos indivíduos, né? enquanto um dos seus horizontes, né? Então, essa maneira de se pregar uma espécie de antiestatismo geral traz um risco. E o risco é esse. É você ser completamente insensível à necessidade da esquerda conseguir desenvolver não apenas uma teoria do poder, né? Não apenas uma teoria de como o poder funciona, quais são as estruturas do poder disciplinar, quais são as estruturas fundamentais de perpetuação ideológica do poder, quais são as estratégias ideológicas de funcionamento do poder, mas também uma teoria do governo, né? O que falta em larga medida, né? Ou seja, uma teoria de que significa administrar, né? Ou seja, o que significa, do ponto de vista da esquerda, o que significa administrar, o que significa ter um processo de gestão da vida social, né? Quer dizer, sem essa discussão, corre-se o risco de, inclusive, não levar em conta, não ter em conta o resultado das tentativas do século XX em pensar uma teoria de governo que seria a própria esquerda, e os bons resultados, assim como os maus resultados, né? Então, eu acho que isso traz um problema suplementar, que é um pouco esse problema, que, afinal de contas, quais são as novas formas de organização política? São essas formas absolutamente limitadas no tempo. Então, solidariedade de 80 a 81, né? Revolução iraniana antes de ser Revolução iraniana, né? Ou seja, a minha organização política, né? Os maoístas no Nepal, que francamente não é exatamente o melhor exemplo, né? Ou seja, são situações onde, em última instância, você tem a explosão criativa, né, das possibilidades de uma nova política, né? Então, acho que o exemplo da Comuna de Paris aparece muito nesse sentido, os textos sobre a Comuna de Paris aparecem muito nesse sentido. Então, você tem a explosão criativa, mas uma explosão criativa que não se pergunta pela sua duração, não se pergunta pela modalidade de institucionalização dessa criatividade, né? Então, por isso, ela é rápida, ela tem um tempo de um instante, né? E não por outra razão, quer dizer, ele vai falar, bem, tudo bem, a primeira resposta que a esquerda forneceu para institucionalizar essa potencialidade política foi a forma partido, né? Então, isso explica porque o Lenin, em última instância, quando percebeu que conseguia durar mais do que a Comuna de Paris, teria levantado um brinde, dizendo, afinal de contas, nós duramos mais do que a Comuna de Paris. Ou seja, o problema da duração era um problema fundamental. Só que ele levanta com muita propriedade, bem, a estrutura partido é uma estrutura que mostrou o seu esgotamento, né? E talvez o grande legado de maio de 68 teria sido isso, insistir no esgotamento da forma partido. Só que a questão que me parece que é levada de roldão é a ideia de que, bem, um esgotamento da forma partido pressupõe tacitamente, como uma espécie de consequência natural, um esgotamento completo da ideia de um Estado justo. Ou seja, da ideia de que o Estado justo pode ser algum tipo de horizonte político necessário, né? Ou seja, uma institucionalização dos preceitos fundamentais de igualdade e liberdade, certo? Poderia passar ao largo de estruturas políticas vinculadas ao Estado. Eu não teria certeza disso e acho que isso aparece como uma espécie de limitação que em vários momentos nós poderíamos levantar várias outras questões, né? Quer dizer, eu queria simplesmente começar fazendo esse tipo de levantamento, né, para que a gente possa, então, mais à frente, poder debater. Era isso. Muito obrigado. Passar agora, então, para o Paulo Arantes fazer a encerrada dessa primeira parte. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. De fato, é um grande prazer estar com vocês e com o Vladimir e o Christian. Bom, eu vou fazer poucas observações entre um foguete e outro a respeito da conjunção desses dois livros. E
Eu vou partir do livro do Badiou, ou do Badiou em geral, e sublinhar certas coisas que eu acho que merecem ser sublinhadas. No caso do Badiou, do Alain Badiou, primeira coisa, não são autores assim da minha praia. Eu gosto, já publiquei na coleção que eu coordeno, o Estado de Sítio, um livro do Zizek e um livro do Badiou, porque os acho muito interessantes. Realmente são importantes nesse momento autores como eles. Mas não, enfim, não é muito meu time. Mas isso está lá demais, não tenho preconceito, não. Por isso que eu estou aqui. No caso do Badiou, me atendo ao livro que está sendo lançado hoje. Eu conheço li poucas coisas do Badiou, mas todas são sempre muito interessantes. Isso que é o curioso. A noção de uma hipótese comunista, às vezes ele fala em hipótese comunista, às vezes ideia comunista, ela é, à primeira vista, uma coisa absolutamente extemporânea, extravagante, alucinada, para não dizer delirante. Ou a gente mantém a palavra comunismo e deixa de ser uma ideia, ou a gente mantém a noção de ideia e por que comunismo, já que está se pensando numa outra coisa. E a palavra comunismo ela tem um lastro histórico que não dá para ignorar. Obviamente ele está escrevendo para europeus, e com muita coragem. Europeus, a ideia de comunismo é uma ideia muito próxima e que causa, digamos, no mínimo, uma certa estranheza, para não dizer repulsa, porque foi objeto de uma experiência traumática que todos conhecem e não é preciso relembrar. Então, por que essa provocação? Por que insistir nessa palavra? E faz parte da argumentação a insistência nessa palavra e não ignorar o passado dela. Por outro lado, do ponto de vista histórico, o comunismo, como foi formulado desde, digamos, a ideia da rebelião dos iguais, do Babeuf, durante a Revolução Francesa, mas particularmente quando ela começa a partir, digamos, para ir direto ao ponto, porque o tempo é curto, do Manifesto Comunista, ela nunca se apresentou como uma ideia. Ela aparece acoplada a uma concepção de história, de processo histórico, e o comunismo é tudo menos uma ideia cuja realização se dará ao longo do tempo histórico. Ele é tudo menos uma aplicação. Ele não é um ideal, ele não é uma fantasia singular, ele é a expressão de antagonismos reais ou a solução, digamos, a verdade desses antagonismos. Ela não é uma utopia no sentido pejorativo do socialismo utópico contemporâneo dos formuladores do manifesto. De modo que, para nós é indiferente, porque para nós o comunismo no Brasil está associado a ONGs de futebol ou então carteirinha de estudante. Então é uma coisa banal, já desmoralizada de per se, portanto ela não choca. É um pouco uma extravagância de homem de letras. Mas na Europa, em que essas coisas precisam ser levadas mais a sério, fica alguma coisa. Por quê? Porque levantar novamente a hipótese de uma ruptura comunista, ele está falando em revolução. Se fala em comunista, está falando em revolução, não está falando de outra coisa. Nesses termos. Aí eu acho que aí começa a minha admiração pela ousadia filosófica ou teórica do Badiou. E depois eu vou mostrar por que isso tem a ver com o Zizek. Mostrar não, vou sugerir. Que é o seguinte: o Badiou pelo menos tem a coragem de dizer muitas coisas, inclusive dizer que o comunismo não é uma ideia histórica. Ela é uma ideia no sentido platônico do termo. É uma ideia como Platão havia concebido ideia, portanto é uma ideia. Ela é verdadeira, ela é eterna, ela é perene, ela não tem nada a ver com a empiria. Isso é de se tirar o chapéu, e ele argumenta muito bem. É um pouco, às vezes, é abstrato,
E essa transformação do comunismo numa ideia platônica, portanto, verdadeira e intemporal. Com isso, ele liquida o que o Vladimir, com toda razão, estava reclamando da ausência. Não tem economia política, não tem a história, é uma fantasmagoria, é uma projeção imaginária, ideológica. Existem acontecimentos. E essa ideia é o resumo do que ele chama também de processo de verdade. Mas aí é uma outra. Eu não vou me alongar. Eu quero simplesmente sublinhar isso. Ele tem o panache, que é típico dos filósofos franceses, eu acho que é o último sobrevivente, está com 70 e poucos anos, de afirmar isto. Afirmar que se trata de uma ideia, e essa ideia. Não se pode viver sem ideia, não se pode viver sem ideia como se vivia um filósofo, a vida filosófica, a vida contemplativa na época do Platão, ou não se pode viver sem ideia, como poderia dizer o Theo Kant. Ele repudia às vezes, e o Zizek, quando comenta as coisas do Badiou, diz que não tem nada a ver com o Kant, mas tem um pouco de sim. Ele apresenta o comunismo como se fosse uma ideia, e uma ideia pura da razão. E uma ideia pura da razão, para o Kant, e ele não está brincando em serviço, ele é filósofo, na melhor tradição francesa. Na melhor tradição francesa, numa certa tradição francesa, que não é historiográfica, os filósofos estão todos vivos e estão todos debatendo contemporaneamente. Então você pode falar do Platão como se ele tivesse publicado a crítica da razão pura outro dia na Gallimard. Pronto, vai lá. E lá esse filósofo diz que existem esses conceitos racionais puros, ideias puras da razão. Eles não têm nenhuma... Veja só, ele diz que o comunismo é uma ideia, e essa ideia, no sentido do Platão, que é reabilitado pelo Kant. O Kant reabilita a noção platônica de ideia e diz essas coisas fundamentais. Daí está, o insight, se é para usar essa palavra horrorosa, não me ocorreu outra, do Badiou. O Kant diz, as ideias do Platão não são utópicas, elas são realistas. Só que elas têm essa particularidade, como toda ideia pura da razão, são ideias racionais puras, a elas não correspondem e nem pode corresponder nada de empiricamente verificável e tangível na realidade. Portanto, Platão não foi utópico. Era uma coisa completamente diferente, diz o Kant. Ele diz o seguinte, diz uma coisa mais importante, as ideias têm um impulso prático. Depois tem as ideias puras da razão pura e tem as ideias puras da razão prática. E uma ideia, ele dá como exemplo a ideia de virtude. A virtude, nós podemos dar exemplos de pessoas virtuosas e descrever a vida de pessoas virtuosas, mas a ideia de virtude, enquanto tal, ela não vai aparecer nunca. A virtude em si mesma, nós nunca saberemos. Nós conhecemos pessoas virtuosas, mas nós temos essa ideia pura em função da qual nós julgamos a virtude dessas pessoas. É um exemplo clássico do Platão, isto é, as imagens do Platão, a imagem que aparece no mundo sensível não correspondem exatamente aquilo que são as formas no mundo das ideias, mas essas formas existem realmente, e sem ela o mundo seria invisível, impensável, portanto é impossível viver sem ideias. Ora, esse ex-maoísta, ou aliás, não é tão ex-maoísta assim, ele acredita na Comuna de Xangai, acredita na Revolução Proletária Cultural, e se refere ao Mao Tse-tung como o presidente Mao. Então é um ex-maoísta, assim, um ex-maoísta respeitoso, digamos assim. E ele tem a coragem de ressuscitar a ideia de comunismo, que é uma ideia em princípio abominável, ressuscitá-la e dizer que é uma ideia platônica, ela é verdadeira e ela é eterna. Corresponde à hipótese da emancipação. Embora nós nunca tenhamos visto, é bom que se diga, um sujeito livre, emancipado na nossa vida, nem veremos. Isso é importante. Isso não pode ser perdido de vista. Bom, dito isso, ele tem uma outra visão realmente fantástica, que é a ideia de sequências. A noção de sequência. A ideia comunista, a ideia do comunismo, ou hipótese, digamos, a ideia comunista, ela se manifesta. É linguagem especulativa mesmo, ela se manifesta, pela primeira vez, ela é formulada, ela é enunciada,
e ela é enunciada numa sequência de eventos, que não é um processo histórico, uma sequência de eventos em que aparece uma prática e um pensamento absolutamente novos na vida política, no sentido trivial do termo. E essa sequência de eventos começam a pipocar, a aparecer já na Revolução Francesa, depois, ao longo de toda a luta de classe, das guerras civis francesas que culminam na Comuna, e vai reaparecer mais adiante. Essa é a primeira sequência que ele chama de manifestação ou de formulação da hipótese comunista, em que aparece a ideia, em que as pessoas, numa situação específica, são trabalhadores, vivem sob a égide desta ideia. Isso não é assim tão abstrato, é possível reconstituir historicamente. Ele é muito ligado, ele cita, ele gosta, por exemplo, toda a historiografia do Jacques Rancière, que estudou o funcionamento dessa ideia comunista na cabeça dos operários autodidatas franceses ao longo do século XIX. Portanto, eles não viviam sem ideia. Bom, passemos. Há uma segunda sequência, dessa ideia platônica comunista, dessa ideia, ele usa o termo grego ideia, dessa ideia, essa segunda sequência que é o momento da realização da ideia, aí começa a tragédia. A realização dessa ideia, e que é o que nós conhecemos, e que acontece, digamos, ele varia, dependendo do texto que eu li, eu não li tudo, variam as datas, mas vai de 17 até 89 do século passado, da Revolução Russa até o fim do sistema soviético, com algumas notas de rodapé até o fim dos anos 70. Ele esqueceu da Revolução dos Cravos, mas tem um pouquinho o início da Revolução Iraniana, que foi a maior revolução de massas no século XX. Digamos que antes dos ayatollahs usurparem, ela durou, digamos, alguns meses, antes de mandarem fuzilar todos os comunistas, daquela ideia comunista que apareceu no Irã. Bom, esse momento da realização da ideia, que é o que nós conhecemos, que vai da Revolução Bolchevique, passando até a Revolução Chinesa, para ser mais exato, que é um momento de realização da ideia, que é trágico, num certo sentido, mas, por outro lado, tem momentos sublimes, que ele sublinha em nós. Dá para ir atrás perfeitamente, por que não? Não é um caso de polícia trivial. Ele diz o seguinte: ela está associada ao Marx, ao Lenin, até ao Mao Tse-tung, ao marxismo, à luta de classes, ao movimento operário, ao campo popular. Bom, tudo isto acabou, diz ele, é irrecuperável e não tem mais nada, a não ser pela memória histórica, a nos dizer. Não estou inventando, está lá numa das formulações, no livrinho sobre o Sarkozy. Sarkozy é pretexto para falar que a França de Vichy ainda está vivo. Então ele diz com todas as letras: o marxismo acabou. É um ponto a favor, ele é corajoso. Ele não tem, de fato, ele não tem papas na língua. Então ele diz, portanto, esta realização da ideia é um motivo de estudo, de meditação e de reflexão e de inspiração. Mas o seu repertório está esgotado, não nos diz mais nada. Ora, num determinado momento, ele diz o seguinte: entre a primeira sequência, que foi a formulação da ideia, em que apareceu a guerra civil, apareceu a guerra social na França. Eu podia dar exemplos em inglês, mas ele é francês. Bom, tudo culmina na organização dele, mas em todo caso. Vai de 48 até a Comuna. Entre o fim dessa primeira manifestação e a segunda manifestação, a instalação, como eles dizem, da ideia e depois a sua realização, daí a famosa paixão pelo real, isto é um momento, por isso que o Stalin vai dizer, por favor, esse nome saiu por sair, mas o Stalin vai dizer que o leninismo, o marxismo-leninismo que ele inventou é a teoria das revoluções vitoriosas. De 17 a 49 são revoluções vitoriosas. Pode incluir a cubana nisso também, são revoluções vitoriosas. A realização... Bom, entre 71, digamos, quando acaba a Comuna, e ponhamos 1905, quando começa a Revolução na Rússia, quando aparecem os primeiros sovietes.
Em 1905 é o ensaio geral, como se diz. Há um intervalo até 14, 17, há um intervalo de 40 anos, para ser preciso. Ele é muito preciso nas datas também, porque ele, como a história, entre aspas, para ele é uma sucessão de processos de verdade, que são acontecimentos aos quais a quem se introduz nesse processo de verdade deve ser fiel, e é o que define para ele o militante, que é fiel àquele acontecimento que ele não precisa testemunhar. É esse intervalo que ele leva em conta. Ele diz, este intervalo que correspondeu ao triunfo do outro campo. Não que o outro campo não existe ideia liberal. Não é porque para ele a ideia implica perenidade, verdade e assim por diante. Por isso o modelo dele de verdade é a matemática. Foi a primeira vez que eu li o Badiou. Eu não conheço o Badiou, mas conheço a história dele. No Cahiers pour l'analyse, quando era moleque, estava na graduação da filosofia, apareceu os Cahiers pour l'analyse, e ali a primeira coisa do Badiou, juntando Maoísmo, Althusser, análise infinitesimal e a lógica do Frege. Aí já dava a perceber que ele tinha um pouquinho de gênio e de louco. Como é que se explica essa ressurreição da hipótese emancipatória revolucionária nesse momento intervalar de refluxo total, transformar, ressuscitar essa ressurreição da ideia do comunismo como uma ideia nesse sentido enfático e não trivial, não é a noção de comunismo. Bom, sendo que esse é um ponto fundamental, que a noção de comunismo, a ideia de comunismo, o conceito de comunismo, aí, trivialmente falando de um conceito, de uma representação assim por diante, é aquilo que alguns teóricos chamam, alguns historiadores chamam de conceito de movimento, ou conceito de pura expectativa, ou um horizonte de expectativa. O comunismo implica num tempo histórico, que é empurrado para a frente. Esse tempo histórico ele é definido pelo intervalo cada vez maior entre a experiência que se tem, a experiência passada que se recapitula na memória, e aquilo que se pode antecipar sem precisar o conteúdo daquela antecipação, isto é, quando se espera alguma coisa e se espera uma transformação fundamental. Para se ter uma ideia do que isso significa, é só se lembrar uma grande tirada do Galileu, do Brecht, quando ele está explicando para o jovem Andrea Sartre as novas descobertas e telescópio por aí afora, e como é que ele está entendendo a gravidade, como é que ele está entendendo as descobertas do Copérnico, e num certo momento ele exclama: há 100 anos a humanidade esperava por alguma coisa. Essa espera de alguma coisa, que a humanidade espera, a ideia de comunismo é a condensação máxima dessa expectativa, e não por acaso ela foi formulada e forjada no manifesto nos anos 40 do século XIX, nesse auge de instalação da noção de tempo histórico, isto é, de temporalização da história. Uma história como uma coisa que anda para frente, para não sabermos até para onde vai isso, porque não é nada análogo ao passado. Portanto, a ideia de comunismo como uma ideia de revolução, e revolução comunista, que é a mesma coisa, é uma ideia de expectativa pura e máxima. Isto é, em que há uma desvinculação entre a experiência conhecida e aquele novo pelo qual se aspira e se antecipa. Ora, quando isso aparece, esse conceito de movimento, ele é especificado, ele tem esse coeficiente temporal, e por isso que o Marx, o Engels e todo mundo que vem atrás dele, que vem antes, vai dizer, portanto, isso é um processo, isso é o resultado de um processo real, social, de transformação. Portanto, não é uma quimera, não é uma fantasia, não é uma formulação. Isso é um conceito de expectativa pura que corresponde à experiência que está sendo empurrada para frente. Ora, a ressurreição disso em forma de ideia se dá num momento específico. Nos termos do Badiou, nesse momento intervalar, que ele está chamando a realização real, a paixão pelo real, a vitória, o tempo de duração dessa vitória, aquele preço que se sabe que pagou, passou. Um pesadelo. Isso aconteceu. Ele não fala em pesadelo, passou. E o que? No momento em que ele formula isso, o Zizek entra em campo, e encampa a ideia de hipótese comunista, de ideia comunista, nesse livro chamado Vivendo no Fim dos Tempos.
Isto é, o que eu estou sugerindo é o seguinte: essa ressurreição em forma de ideia, e, portanto, abolindo a ideia de expectativa, aparece no momento em que o Zizek escreve um livro de 400 páginas, o mais desencontrado possível, com todos os exemplos possíveis de Hollywood, até tudo. Como é um mosaico zizekiano, mas é um negócio que tem espinha dorsal, dizendo o seguinte: o tempo em que nós vivemos é um tempo apocalíptico. Ora, a ideia de tempo apocalíptico, o capitalismo global chegou a um ponto zero em que a catástrofe se avizinha. Há uma teoria da catástrofe, ele não é catastrofista, não, mas há uma teoria da catástrofe. Ele é o tempo intervalar descrito pelo Zizek, no qual a ideia de comunismo aparece como ressurrecta. Ora, é esse o paradoxo, o interesse da conjunção desses dois raciocínios é o seguinte: em que a ideia de comunismo é reproposta no momento em que as expectativas estão absolutamente zeradas. E essas expectativas são decrescentes, em que o horizonte do mundo está rebaixado, em que a grande espera é a espera de um grande desastre. Nesse momento, me parece até sensato que o Badiou ressuscite a noção como uma ideia platônica. É isso.